Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Bom dia, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Quem são os remanescentes do Senhor? Quem venceu o frio e está aqui hoje para adorar ao Senhor? Aleluia. Feche os teus olhos neste dia. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar a Ele. Vamos entregar tudo, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por este dia. Te agradecemos pela Tua presença, pela Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te engrandecer, Senhor, e declarar que Tu és digno, Tu és adorado, que não há outro igual a Ti, que não há outro, Senhor, que se compare a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai. Estamos aqui para Te adorar, porque somos verdadeiros adoradores. E este é o dia que o Senhor nos preparou. Este é mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deu, ó Pai, para estar, ó Pai, Te louvando, Te engrandecendo. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha limpar as nossas vestes. Senhor, que estejamos aqui, ó Pai, puros e limpos para entregar todo o louvor a Ti, ó Pai. Que nossa adoração, que o nosso louvor, que a nossa oração, Senhor, venha subir, ó Pai, como um perfume suave até o Teu trono. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha passear neste lugar, venha preparar os corações, venha preparar as mentes. Tira, Senhor, dos nossos corações tudo aquilo que não provém a Ti, ó Pai, que não agrada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, entregar tudo, ó Pai, tudo que somos, Senhor, porque toda honra, toda glória é a Ti, ó Pai, é somente para Ti, ó Pai, é somente para Ti, Senhor. E nós Te aplaudimos neste dia, Senhor, como um ato de agradecimento. Aleluia, nós Te agradecemos, ó Pai. Venha reinar aqui, Senhor, venha reinar na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que nessa manhã o Senhor possa reinar sobre a sua vida, sobre a nossa vida, amém? Com todo amor, com toda alegria, com toda unção, em nome de Jesus, vamos declarar essa canção. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Vamos bater palma para o Senhor em nome de Jesus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, aplauda ao Rei. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando esse Deus maravilhoso, que é digno de todo louvor, honra e glória. Vamos levantar um trono de adoração ao Senhor e declarar que Ele é exaltado, para sempre Ele é exaltado, em nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nós vamos repetir essa canção novamente. E agora vocês vão cantar como um grande coral, em nome de Jesus. Ele exaltado, eu louvarei. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Quando exaltamos a Deus, humilhamos a nós mesmos, desinchamos o nosso ego e aceitamos a humildade e as coisas mais simples, reconhecendo que somos tão pequenos diante de tantas questões, e encontramos em Deus a força que precisamos para vencer, amém? E por isso nessa manhã Deus Ele te convida a exaltá-lo, porque na palavra de Deus diz em Tiago 4:10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, a partir do momento que você se humilhar diante do Senhor, que você se humilhar diante da presença de Deus, Ele irá te conduzir a um lugar de exaltação e entregará nas suas mãos as ferramentas que você precisa para lutar e vencer, amém? Então nós vamos cantar, para encerrar essa canção, que Ele é exaltado, para sempre exaltado, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Vamos lá. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Declare.
seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado, Ele exaltado, para sempre exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos atrair a presença do Senhor para este lugar. Vamos entonizar a presença do Senhor para este lugar. Em nome de Jesus, declaro que esse ambiente está sendo tomado pelo Espírito Santo. E todo levante de Satanás contra o fluir desse culto está cancelado, está amarrado, neutralizado. Aonde 1 ou 2 estiverem ali reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você crê que Deus está aqui nessa manhã? Glória a Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar. Só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 só tu és santo, Deus. Só tu és santo e não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Jesus. Não há outro como Jesus. Ao que está sentado sob o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. A igreja declara: ao que está
seja a honra, seja a glória. Ninguém pode roubar tua glória, ninguém pode roubar tua glória. Tudo veio dele, tudo veio de ti, e tudo volta pra ti. Ninguém pode roubar tua glória, ninguém pode roubar tua glória. Tudo veio de ti, e tudo volta pra ti. Mais uma vez. Ninguém pode roubar tua glória, ninguém pode roubar tua glória. Tudo veio de ti, e tudo volta pra ti. Ninguém pode roubar tua glória, ninguém pode roubar tua glória. Tudo veio de ti, e tudo volta pra ti. A Bíblia dá um significado amplo da palavra casa. A casa significa lugar de estar, abrigo e repouso. Jesus, Ele quer habitar os nossos corações, amém? Ele quer fazer da nossa vida a sua morada. E como nós cantamos no início desta canção, a música fala sobre isso, sobre a sua casa. Como está a nossa casa? Como está o altar do nosso coração? Essa é uma pergunta para a gente refletir. Então que nessa manhã nós possamos nos esvaziar de tudo aquilo que talvez atrapalhe a nossa intimidade com Deus. Que nessa noite você possa ser cheio. O nosso pedido, Senhor, é que nós possamos transbordar de Ti. Nós não queremos ser simplesmente cheios, mas nós queremos transbordar do Senhor, amém? Então nós nos esvaziamos, Pai, de tudo aquilo que é contaminação, e de tudo aquilo que atrapalha o Teu fluir sobre as nossas vidas. Enche, Senhor, o nosso cálice até transbordar. Em nome de Jesus, declare: eu quero ser morada do Espírito. Eu sou casa. Santo Espírito faz morada em mim. Aleluia. E por isso nós vamos declarar que Ele é santo. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Tu és digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo Deus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Declara, igreja. Digno, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Neste mesmo Espírito, vamos fechar os nossos olhos. Vamos declarar ao Pai: o meu maior prazer é estar em Tua casa, é estar em Tua presença. Declare ao Pai.
adorar Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. É o desejo do nosso coração. Inunda-nos, Senhor, encha-nos com a tua presença. Aleluia. Meu maior prazer estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Se esse é o desejo no teu coração, declare. Derrama a tua, derrama. Inunda o meu ser. Oh, derrama
verdadeiros adoradores. E eu sei que Ele já se faz presente, porque o Senhor habita em meio aos louvores, a adoração da tua igreja. Declare, Senhor, tu és santo. Não há outro lugar, ó Pai, não há outro lugar melhor do que estar aos teus pés. Levante um altar de adoração a Ele. Eu sei que Ele está recebendo como um perfume suave. Ei, filho amado, declare, santo, santo, santo. Eu sei que o Senhor tem anjos aqui. Tem anjos levando a sua adoração até o trono, o seu clamor até o trono. Por isso não fique com a sua boca fechada. Derrame tudo que há em teu ser. Aleluia. Pai querido, Deus amado, nós nos alegramos nesta manhã pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua presença, entregando a Ti o nosso louvor e adoração. Recebe aquilo que de coração Te entregamos, e que o Teu Espírito possa reinar em nosso meio com liberdade, que a Tua unção possa se manifestar em nosso meio poderosamente, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Podemos assentar. Aleluia. O som tá bom aí embaixo? Ok. Muito bom dia, a graça e a paz. Que esta manhã seja uma manhã de impacto na tua vida. A oração que eu fiz a Deus foi exatamente esta: que esta manhã seja uma manhã de impacto em nossas vidas, que esta noite seja uma noite de impacto em nossas vidas. E eu gostaria que você concordasse comigo para que Deus possa falar e que o seu Espírito possa se manifestar, para que nós possamos ser tocados, não na camada superficial, não no raso, mas no profundo, em nome de Jesus.
Eu gostaria de pedir desde já para você que está cultuando conosco através do Facebook, para que você possa, em nome de Jesus, como missionário e evangelista deste tempo profético, com apenas um toque, compartilhar a mensagem do reino de Deus com o maior número de pessoas possível. Se você sentir no teu coração, compartilha também o link através do Facebook. Eu gostaria que esta palavra pudesse chegar bem longe e que muitas pessoas sejam tratadas, porque eu creio que Deus tem algo para fazer no meio da sua igreja, e o que o Espírito Santo tem ministrado ao coração da liderança da sua igreja é: apressa-te, apressa-te, apressa-te. E a igreja ainda está sonolenta, a igreja está morosa, a igreja está passiva, e nós precisamos entender aquilo que Deus está ministrando, e não pode ser apenas no coração do líder, tem que ser no coração da igreja. Apressa-te, 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 apressa-te. Amém? Gostaria então que você compartilhasse este culto, gostaria que você desse o seu, curtisse, e também deixasse o seu comentário. Você que é de Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, diz de onde você está falando. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, eu gostaria também que você dissesse: eu estou voltando para Jesus. Você que não entregou a vida para o Senhor, não o recebeu como seu único Salvador, e suficiente, único Senhor e suficiente Salvador, eu gostaria que você também pudesse deixar a sua mensagem, para que nós entremos em contato com cada um posteriormente, para cuidar de você como alguém precioso para Deus, em nome de Jesus. Nós temos tido um número muito crescente de pessoas com depressão, e pessoas que passam e olham o culto e precisam ser ajudadas. Eu acredito que Deus prepara este momento para que estas pessoas sejam realmente cuidadas. Então, se você é uma pessoa que está precisando de cuidado na área de depressão, pode ser uma depressão leve, profunda, crônica, patológica, nós estamos aqui para te ajudar. Nós temos profissionais que podem te ajudar, e nós também gostaríamos de ensinar os princípios do reino, para que você possa vencer esta depressão, essa crise de ansiedade, essa síndrome do medo, ou enfim, qualquer outra coisa que esteja te atormentando. Você que está precisando cuidar do seu casamento, o casamento está por um fio, nós estamos aqui também para poder te ajudar nesta reconciliação, neste perdão, neste conserto. É muito importante uma terceira pessoa como mediadora para ajudá-los em momentos de crise. Também nós queremos trabalhar com respeito à família, os filhos. Chega um determinado momento que os pais não sabem mais como lidar com os filhos. Os filhos acabam se debandando para o mundo, existe alguém com personalidade dominante e acaba assediando, seduzindo, enganando o seu filho, e ele acaba perdendo aqueles princípios, valores, se torna alguém que você desconhece, o convívio fica difícil em casa, ele fica rebelde, teimoso, explosivo, revoltado. Muitas vezes também se envolve com más companhias, marginalidade, criminalidade, bandidagem, vício, e nós estamos aqui para ajudá-los. É o trabalho da igreja do Senhor Jesus neste último tempo, nestes últimos dias, e nós precisamos alcançar o maior número de pessoas, aquelas que estão desesperançadas, aquelas que já jogaram a toalha, aquelas que estão à beira de desistir. Esse é o nosso trabalho.
E eu quero dizer que você está sendo desafiado dia a dia para você permanecer firme nos caminhos do Senhor, para você poder orar, interceder, jejuar, porque esta casta não sai de outro jeito. Nós entendemos que existem castas, legiões, falange, e nós precisamos entrar no reino invisível, no reino espiritual, como guerreiros do Senhor, para poder retirar estas pessoas das garras de Satanás. Muitas vezes o diabo está trabalhando tão perto de você e você não percebeu. Ali na sua casa é uma ação maligna, ali no seu trabalho é uma ação maligna, ali aonde você estuda é uma ação maligna. Aonde quer que você esteja, você precisa olhar com olhos não de fanático, mas com olhos de discernimento espiritual, onde você vai enxergar que realmente o diabo tem trabalhado nestes dias e trabalhado como nunca. Então gostaria que você pudesse, sempre que possível, viu lá uma mensagem no Facebook, compartilha, lembra? Eu sou evangelista e missionário do século 21, neste tempo profético, eu preciso pregar a palavra. E como é que você tem essa disposição? Muitas vezes, só com este gesto, tocando na tela do seu celular e compartilhando aquilo que Deus tem feito na tua vida e na igreja que você congrega, que você faz parte, em nome de Jesus. O YouTube é um canal muito precioso, onde nós temos muitas ministrações que vão poder edificar a tua fé. Eu gostaria que você pelo menos 2 vezes por semana acessasse o nosso canal do YouTube e pudesse pegar um caderno, uma caneta, estudar, pega a Bíblia, sublinha, risca, marca, memoriza, registra ali no caderno que Deus falou com você, o que precisa fazer parte da tua vida e você não pode esquecer. Então você tem que gravar no teu coração, com tábuas de barro, diz a palavra, com letras garrafais. Por quê? Para que outras pessoas possam ler, mesmo que passem correndo por você. Isso fala do nosso testemunho hoje. É muito importante você compreender isso. Temos muitos crentes fracos na igreja e muitos que estão morrendo espiritualmente. Por que isso acontece? Por inanição, não se alimentam corretamente. O pão está sobre a mesa, pão fresco. A água da vida está sobre a mesa. E aqueles que se dizem ser de Deus não têm a disposição para comer e beber. Então, elas acabam por perecer. Você precisa fazer a sua parte, porque se você não fizer, Deus não vai fazer por você. Deus já te chamou, já te escolheu, e Ele está agora, através do Espírito Santo, trabalhando este despertamento, para que a igreja possa abrir os seus olhos. A igreja precisa voltar a ter sensibilidade, porque caso contrário, nós vamos ser uma igreja carnal e não uma igreja espiritual. Nós recomendamos então que você assista pelo menos 2 vídeos e registra qual o nome dessa pregação, o título, marca quem foi que ministrou, coloca o dia, coloca a hora, faz as anotações que você precisa fazer para você crescer na fé, conhecimento e graça. Como diz o autor dos Hebreus, nós já éramos para estar ensinando a palavra, no entanto, precisamos voltar aos rudimentos, ao ABC da fé, ao beabá, aos princípios, aos primórdios. Então, não é desta forma. Tem gente que está precisando de você. E quando você chegar no céu, vai existir uma cobrança santa, onde o Senhor vai te falar: por que você não pregou? Por que você não ensinou a minha palavra? Por que você não orou por ela? Por que você não jejuou? Por que você não se pôs à brecha?
Porque você não pagou o preço. Você sabia que uma alma para mim vale mais do que o mundo todo. Por que você não disponibilizou o seu carro para dar uma carona? Por que que você não usou do dinheiro que eu coloquei na tua mão para abençoar a minha obra? Você estava naquela igreja para cuidar deste ministério, e você fez muito pouco, quase nada por ela. Vai haver uma cobrança santa, vai haver uma prestação de contas, e nós precisamos, em nome de Jesus, compreender que não dá mais para titubear, não dá mais para se equilibrar em cima do muro. Ou eu caio de um lado ou eu caio do outro. Não dá para ficar no meio termo. Eu preciso me posicionar em nome de Jesus, principalmente neste tempo onde não se tem identidade definida. É assim que o espírito do anticristo está trabalhando. Sou salvo, mas não muito. Gosto da igreja, participo. Ele não pertence, ele participa, não é membro. Você precisa estar ligado à videira verdadeira, porque é a raiz que vai tirar do solo vida para a sua vida. Gostaria então que você pudesse tocar no sininho, se inscrever no YouTube, marca lá todas para você receber sempre as notificações que postamos em tempo real, para você estar atualizado. Gostaria também que você pudesse dar o seu like, não esqueça disso, é importante. Gostaria também que você, em nome de Jesus, pudesse deixar o seu comentário, é muito importante, mesmo que seja um comentário curto, mas que seja relevante, porque nós entendemos que a sua interação com o canal é importante para você receber outras notificações e estar sempre caminhando conosco. Gostaria também de dizer a vocês que o nosso site está em manutenção, estamos atualizando. Alguns podem ter uma dificuldade para acessá-lo, mas esta semana eu acredito que estaremos equalizando este problema. Não sei com respeito ao áudio da ministração, espero que não esteja muito baixo. Eu percebi que outras ministrações estavam com o volume baixo. Alguns irmãos fazem esta observação. Muito bem, eu preciso falar com vocês a respeito deste curso bíblico. Eu não sei se você já pegou este panfleto. Se você já pegou, não pegue duas vezes, porque para nós não é interessante que você pegue o panfleto para deixar encostado ou para descartar. Este panfleto é muito importante para que você tenha este contato tátil e visual, para que você compreenda que a sua igreja está interessada em ver o seu crescimento. A sua igreja quer que você cresça. Deus quer que você seja mais que vencedor, mas muitos precisam ter este entendimento, porque se você continuar fazendo o que você tem feito, que é nada, o que você vai colher também é nada, e vai continuar vivendo esta vida de ciclo vicioso, sem mudança, sem transformação. E chega uma hora que a pessoa ela desacredita de que a vida dela vai mudar, e nós precisamos investir na mudança da nossa vida. Conhece algum atleta campeão que não se esmerou, que não se dedicou, que não teve muita disciplina para alcançar a linha de chegada, o primeiro lugar, o pódio, a medalha? Então, esse é o nosso papel. Nós temos que realmente olhar para Jesus e compreender. Ele suou sangue, ele chorou sangue, ou seja, o seu suor se transformou em sangue, as suas lágrimas se transformaram em sangue.
A Bíblia diz em Apocalipse: ser fiel até a morte, até o sangue. Ser fiel até o sangue. E sabe o que significa isso? É colocar a nossa vida naquilo que é reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Este curso é um curso de crescimento espiritual, é ministrado por um dos pastores mais abalizados do Brasil. É um pastor muito bem sucedido, com igrejas em praticamente todo o território nacional e também exterior. É uma igreja que explodiu. Para vocês terem uma ideia, esta igreja num dia chegou a batizar 3.000 pessoas. Eu estou falando de Brasil. No início, o desafio era de batizar 1.000 pessoas, e conseguiram. Aí estabeleceram este desafio para outras igrejas, e elas também batizaram 1.000 pessoas, até o dia que colocaram esta meta bem ousada de 3.000 pessoas, algo assustador, não é? Batizar 3.000 pessoas num dia, é algo assim assombroso. Então, é este pastor que vai estar ministrando para vocês. Agora, vocês precisam receber o que é entregue para vocês, é abrir o coração e dizer: chegou o tempo de romper, porque eu não quero chegar um dia na glória e não ter pedra na minha coroa. Eu não quero chegar um dia na glória e não receber galardão. Eu não quero chegar um dia na glória e não receber nada da parte de Deus. Eu quero ser valoroso neste tempo, eu quero ser útil, eu quero empregar parte da minha vida, não é? Parte da minha vida. Mas você precisa compreender o que é isso, parte da sua vida. Porque tem gente que diz: a minha vida todinha é de Deus, e ele não faz nada para Deus. Por quê? Porque ele não compreende que tudo começa por esta parte. Quando você separa um tempo para orar, jejuar, estudar a palavra, vir à igreja, fazer o teu trabalho de voluntariado, discipular, cuidar de alguém, isso é que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Então tudo começa com uma pequena parte, e esta pequena parte ela vai ser crescente. Sabe por quê? Reino de Deus é apaixonante. E nós temos aqui todas as matérias que vocês vão estudar durante 6 meses. Nós vamos liberar 2 aulas por semana, e cada aula dessa vai ter a mesma matéria, mas com 2 aulas num determinado dia e 2 aulas num determinado dia. São 2 dias na semana. Então, para você que já fez o seu cadastro, você vai receber o link. As pessoas estão perguntando: quanto é que vai custar, pastor? Nada. A orientação foi: pastor, quando não se cobra nenhum valor simbólico, as pessoas não valorizam. Eu sei, mas eu não posso fazer isso, até por uma questão ética, não é? É um material de outro ministério, é um material que Deus deu ao pastor para compartilhar para o reino, e vocês fazem parte do reino, vocês são filhos e filhas. Então, o que eu quero ver é vocês rompendo como nunca romperam. Esse curso é o primeiro, depois vocês vão fazer o de liderança, e alguns com aptidão vocacional vão depois fazer o pastoral, que vai funcionar da mesma forma. Nós optamos pelo online por uma questão simples: o deslocamento dos irmãos. Para não dificultar, você pode fazer o curso a hora que você quiser, o dia que você quiser, assistir quantas vezes você puder, e levar muito a sério isso. Deus vai te abençoar grandemente.
Eu estou falando que você vai sair da posição que você está para entrar no mover poderoso de Deus para o seu ministério e para a sua vida. Então, cada módulo terá aproximadamente 6 aulas, liberadas 2 vezes por semana, a duração do curso 6 meses. No final dele, vocês vão receber o certificado de conclusão e vão ter a formatura de vocês. Olha que bacana. Então faça sua inscrição pelo link que está no Facebook, é só tocar no azulzinho, vai abrir e você preenche e depois vamos colocar você no grupo, tá bem? Glória a Deus. Eu acredito que é isso, os meus recados. Deixa eu apresentar algumas pessoas aqui, pessoas queridas do coração. Eu quero agradecer olha quem está aqui, a tia Vera. A Cláudia fala assim, né? É a tia Vera. É a tia de todos, né? Muito querida. Está lá no asilo. Esta é uma trabalhadora abnegada do nosso asilo de mendicidade de São Vicente Paula, não é? Ela tem tanto amor por aqueles velhinhos, não é? Leva o nosso beijo para todo mundo lá, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Vamos. Liberou as visitas, não é? Eu quando vou, eu tenho um sério problema, porque as velhinhas dizem assim: meu namorado chegou, meu namorado é cheiroso, chega aqui, me dê um abraço, me dê um beijo, aí pega na minha mão, eu não consigo levantar para ir fazer outras visitas, não é? Você está lindo, não é? Quanto tempo faz que a gente está namorando mesmo? Né? Aquela velhinha sem dentadura, assim, quanto tempo? Tem uma que falou: você tem que me trazer o anel de compromisso, a minha aliança. Aí eu falei: eu quero de plástico. Eu falei: tá bom. Aí levei para ela escolher. Ela falou: não, eu quero todos. Parecia o Elvis Presley, cheio de anel. Mas a Michele fez um dia um trabalho muito lindo lá, né? Com um grupo lá. Eles são tão carentes disso, é ou não é? Então é muito gostoso isso. Vamos. E outra coisa também, como é que você vai encerrar a sua vida? Como você vai chegar nos últimos dias? Como vai ser a sua despedida? Para não dizer como vai ser sua morte, que vai ser muito chocante, é ou não é? Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então para nós é um fechar de olhos aqui e abri-los em outra dimensão, na nova terra e no novo céu, anunciada para João na ilha de Patmos, quando ele estava lá exilado. Nós vamos um dia experimentar da eternidade, vamos estar com o nosso Deus para sempre. Só que a gente não para pensar no fim da vida, é ou não é? A gente quer viver só o hoje, o aqui e o agora. Então, nós precisamos olhar lá para frente, cuidar dessas pessoas, sabe por quê? Um dia nós vamos passar por lá. E quem que vai cuidar de nós? Como é que vai ser? Você preparou o seu futuro? Então é muito sério. Muito sério. Eu lembro de um aniversário. Aí estava tão festivo o dia, o bolo, né? Tudo bem que era bolo do Corinthians. Cadê a Fábio? Era bolo do Corinthians. Aí eu disse: vamos cantar um cântico, né? Depois do parabéns, em ação de graças.
Aí o nosso cantor lá puxou: ao findar o labor desta vida. Falei, no aniversário, mano. No aniversário. Eu falei, gente, pode ser que Deus esteja falando com alguém, então vamos pegar carona aí. Não é? Tá bom só o estrofe, irmão. Até o estrofe tá ótimo. Agora, né? Vamos entrar com outro cântico festivo, não é? Tudo bem que o Corinthians perdeu depois, né? Nadou, morreu na beira da praia, até aí. Vai ver que foi pro Corinthians isso. Então, queridos, os corintianos fica trincando, não é? Tem que repreender esse espírito, né? Mandar embora. Se pediram, falou, acabou o culto. Teve um irmão uma vez que queria me dar um tiro. Foi, ele falou, que igreja é essa? Entendeu? Então vamos lá. Por isso que eles são da fiel, né? Tem gente que pode falar mal de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ninguém está nem aí, né? Eu queria que as pessoas tivessem esta energia para buscar Deus. Por exemplo, crente no posto de monta. Eu queria que ele ficasse lá como ele fica na igreja. Lá, você não conhece o camarada. Felicidade, energia. Ele pula, ele faz poeira, ele dança. Eu pensei que esse moleque fosse aleijado. Nunca dançou na igreja, nunca pulou na igreja. Chega se arrastando. Tudo bem, irmão? Não. O que acontece? Sempre que a oração não funciona. Irmão, o que você veio fazer aqui? Agora vai no posto de monte. Gente, vem torcer no estádio. Ele esquece que é crente, fala até palavrão. Agora chega aqui, a luz apaga. Imagina como Deus vê do céu. Deus não quer segurar ninguém na igreja. A gente tem que estar aqui com espírito voluntário e feliz. Não dá para viver uma vida dupla. Eu quero, mas não quero, né? Estou aqui, mas não queria estar. Você tem que estar aqui, sabe? Com essa revelação no coração, eu tenho alegria de estar aqui. Tudo bem que a gente às vezes tem que carregar um fardo pesado, mas Jesus disse assim: troca com o meu. Troca com o meu. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aprendei de mim. Então nós temos que aprender com Deus. Agora eu digo para você, isso entristece o coração de Deus. O diabo chega e fala: olha lá teu filho, olha lá, tá com a camisetona do time dele, shortão, chinelão, ele sabe todos os gritos de guerra, participa, pega o dinheiro dele, vai lá comprar aquela fumaça colorida, camisetona, tem que ser oficial, não pode comprar lá no Shop Túnel. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor se apiede da nossa alma. Mateus capítulo 7.
Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu disse a vocês no começo do culto que a minha oração era para impactar a igreja nesta manhã e a igreja à noite. A pergunta é: será que a igreja quer ser impactada pela palavra de Deus, pelo Espírito? Será que a igreja quer viver outra realidade, ou esta está boa? Jesus disse para os mornos: vomitar-te-ei da minha boca. Para aqueles que se conformam com uma vida espiritual morna, sem impacto. E nós precisamos do tratamento de choque para vencermos o comodismo e sair da zona de conforto. Esta manhã precisa ser uma manhã especial para você. Não pode ser uma manhã como qualquer outra. Esta manhã deve ser aquela manhã onde você vai se recordar, vai se lembrar lá na frente, se não aqui na terra, um dia no céu, que você possa pegar esta palavra, que você possa trancá-la no teu coração e orar a Deus até que haja conversão genuína, mudança, transformação. Porque o crente, depois de entregar a vida para Jesus, de descer as águas, ele entra num processo onde ele vai perdendo o primeiro amor. Ao invés dele se apaixonar dia a dia mais e mais, ele vai perdendo o primeiro amor. Aquele amor vai se apagando, vai se esfriando, e ele não tem consciência disso. Uma palavra que me choca é quando diz que Sansão não percebeu quando o espírito havia o deixado. Como é que está o Espírito Santo aí dentro de você? Se ele está dirigindo sua vida, você é de oração, você é de jejum, você lê palavra, você contribui com o reino, você faz a obra, você cuida de alguém. Mas se você não entende isso, não vai ter sentido a tua vida espiritual. Você está se enganando. Você não engana Deus, você não engana a mim, você não engana a ninguém, você se engana. Esta palavra que eu li há pouco com vocês, diz assim: muitos me dirão naquele dia. Repete comigo: este dia vai chegar. Este dia está próximo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Esta palavra é para a igreja. Haverá uma prestação de contas.
E muitos vão justificar e apresentar a Deus, ao Senhor, alguma coisa. Eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei. Você prestou atenção? Eu profetizei, eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz muitas maravilhas, sinais, prodígios e milagres. A glória não é para Deus. Chegou um momento onde o dom estava em operação, porque o dom é irrevogável, havia manifestação, mas Deus não era mais com eles. Deus não estava endossando mais o que eles estavam fazendo. Se você perguntar para estas pessoas, você ama Jesus? Eles vão dizer, sim, eu amo. E eu não duvido disso. Eu acredito que eles amam. O que falta é temor. Uma das características da igreja do nosso tempo é que dizem que amam Jesus, mas falta temor. Que possamos estar aqui sempre com temor e tremor. Cada vez que você for orar, eu gostaria que você orasse dizendo assim: Deus, coloca temor e tremor no meu coração, porque eu já vivi sem temor e tremor. Eu já me encaixei aqui neste texto. Eu também profetizava no nome dele, eu também expulsava demônios no nome dele, eu também curava no nome dele. O dom estava em operação, mas isso não significa que ele estava concordando com a minha conduta, que ele estava aceitando o que eu estava fazendo. Mas nem tudo que você faz é obra para Deus e obra de Deus. Muitas vezes esta obra é feno, é palha, é madeira e vai ser queimada. Quando passar pelo crivo da prova, vai ser destruído. A palavra diz que a nossa obra tem que ser como ouro, e o ouro suporta o fogo, e quanto mais passa pelo fogo, mais purificado é. A palavra nos exorta através do profeta de que as nossas obras são como trapos de imundícia, aquela atadura que envolve a ferida, que sangra e é purulenta, fétida. Deus olha para nós e não encontra este temor e tremor. É por isso que a igreja do nosso tempo tem sido tão negligente. Porque não compreende o céu. O céu não mudou. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, será para todo sempre. Mas nós queremos adaptar o Evangelho à nossa realidade. Nós queremos encaixar Deus nos nossos padrões, que não são éticos, morais, legais e espirituais. Queremos ser igreja sem o Espírito Santo, e uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja sem revelação, é uma igreja morta.
Eu não sei como é que você está espiritualmente, mas você precisa ouvir a palavra que é liberada deste altar. Quando a Bíblia fala a respeito da trombeta, a trombeta representa a voz de Deus. Quando a trombeta soar, você precisa estar pronto para obedecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Caso contrário, você vai viver aqui como você vive num clube, numa fraternidade, numa confraria, em qualquer ajuntamento de pessoas ou grupo social. Mas há critérios para você estar aqui. Para você seguir a Jesus e viver para Deus. Estas pessoas não despertaram ainda em vida, não se arrependeram, não abandonaram o pecado, e se morrem nesta condição, a palavra de Jesus é: e então lhes direi abertamente, para que todos ouçam: nunca vos conheci, mas eu profetizei no teu nome, preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz maravilhas na terra no teu nome, eu usei o nome do Senhor. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Você não era um dos meus. Você se perdeu, talvez no começo da caminhada, ou no meio da caminhada. Porque bem-aventurados são aqueles que são reputados por fiéis e chegam no final desta jornada. Nunca vos conheci. Imagina Jesus olhando para você, aquele que João fala, cabelos como a neve, olhos como chamas de fogo ardente, pés relucentes como que de latão, roupas brancas. Aquele não é mais o cordeiro, aquele agora é o leão. Aquele não é mais o advogado que vai advogar a sua causa. Agora ele é o reto juiz que vai julgar você. E tem poder, como diz a Bíblia, para lançá-lo no fogo eterno. Mas o inferno não foi feito para você, o inferno não foi feito para os crentes. O inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Você nasceu para ir para o céu. A palavra que Jesus pregou no início do seu ministério, no meio do seu ministério e no fim do seu ministério, continua tendo valor nos nossos dias. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Conhecemos a palavra, mas queremos fazer tudo do nosso jeito, na nossa hora. Gostaria de compartilhar com vocês uma frase que li esta semana e que impactou meu coração.
Esta frase é de Leonardo Ravenhill. A tragédia de hoje é que a igreja está buscando felicidade e não santidade. Vou repetir. A tragédia de hoje é que a igreja está buscando felicidade e não santidade. Sabe por que você vem para a igreja? Para anestesiar a tua alma. Você quer sair daqui melhor. Você quer sair daqui se sentindo bem. Você quer sair daqui aliviado. Então, quando nós pregamos uma palavra como esta, não é uma palavra bem-vinda, de acordo com aquilo que é politicamente correto, porque isso afetou até mesmo o seio da igreja. Culto agora é para pessoas, não é mais para Deus. Culto agora é para agradar gente e não mais a Deus. Tudo que é feito é pensado em seduzir, ganhar o teu olhar, conquistar você. Mas isso não significa que Deus está no assunto. Podemos ter estratégias, é claro, mas quando a gente tem este entendimento, eu estou fazendo isso somente como papel de presente para embelezar a caixa, colocar um laço bonito. Qual o conteúdo? O que é que nós vamos oferecer? O que é que vamos colocar sobre a mesa? Mas hoje, para a igreja dos nossos dias, o importante não é o que tem dentro da caixa. Ela quer se impressionar com o pacote, com o laço, com o presente. Cuidado, porque tem coisa que não vem de Deus. A apresentação pode ser boa, bonita, mas isso está te levando para onde? Para uma vida de conversão, mudança, transformação, santidade? Ou você fica bem um dia, 2 dias, 3 dias e depois recai e volta a estaca zero? Porque o que é de Deus alimenta, fortalece, abençoa, tem continuidade. O que vem de Deus marca, e marca perpetuamente. Deus não quer colocar um band-aid numa doença mortal. Deus, Ele quer tratar com o pecado como o pecado deve ser tratado. E você precisa orar e dizer: Deus, me ensina a odiar o pecado, a ter repulsa do pecado, a ter nojo do pecado. Porque quando a palavra fala do morno, vomitar-te-ei da minha boca, essa náusea, este mal-estar, este enjoo, é por conta do pecado. Quando a palavra fala a respeito das nossas iniquidades, por conta da vossa iniquidade, esta iniquidade, o pecado, iniquidade, transgressão, enoja a Deus. E nós precisamos trabalhar aquela questão que Jesus trabalhou. Quando Ele desce as águas, os céus se abrem, uma voz é ouvida: este é meu filho amado, em quem tenho alegria. Nós precisamos alegrar o coração de Deus e não entristecê-lo. Quem foi Leonardo Ravenhill? Ele nasceu no dia 18 de junho de 1907 e faleceu no dia 27 de novembro de 1994.
Foi um cristão britânico, escritor e evangelista, que destacava no seu ministério a oração e o avivamento. Gostaria de indicar um livro aqui para vocês, chamado Por que Tarda o Avivamento, de Leonard Ravenhill. Por que tarda o avivamento? E este homem, ele ficou conhecido por desafiar a igreja moderna. Nós nos encontramos numa situação delicada, porque vivemos uma outra geração. Estamos no século 21. Precisamos pregar o evangelho contextualizado, atual e contemporâneo. Isso não significa que nós vamos rasgar páginas da Bíblia, amassá-la e jogá-la fora. Um dos pastores mais respeitados do Brasil fez uma declaração bombástica esta semana. Ele disse que a homossexualidade não é pecado. Não estou falando contra os homoafetivos. Eu estou falando a respeito daquilo que a palavra fala sobre o assunto. Ricardo Goldin. Caio Fábio também defende essa bandeira. Outros pastores, batistas, presbiterianos e metodistas, também estão defendendo esta bandeira. A igreja de Cristo não é homofóbica. A igreja de Cristo precisa viver no amor. A palavra diz: vinde como estais, mas não podemos continuar na prática do pecado, daquilo que entristece a Deus. Quando aquela mulher foi pega em adultério, em flagrante, Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles se foram, não estão mais aqui, não te acusam, nem tampouco eu. Olha a palavra agora: vá e não peques mais. No tempo do politicamente correto, nós não podemos mais manifestar aquilo que a palavra nos entrega como verdade. Estamos sendo cerceados. E as leis vão ser severas daqui para diante. Temos casos já em nossa cidade de perseguição religiosa. Mas para a esquerda, para os socialistas, para os comunistas, eles vão contra os princípios da palavra de Deus. Eles querem impedir os crentes de crescerem. Mas nós somos como o omelete: quanto mais bate, mais cresce. Tudo que nós queremos é pregoar o evangelho através do amor. Mas agora nós podemos ser criminalizados por opinião. Num país democrático de direito ou por direito, nós não podemos mais dizer aquilo que a Bíblia nos manda pregoar, correndo o risco de sermos processados. Temos pastores
como o presidente atual da Assembleia de Deus do Brasil, que foi processado. Outros pastores que também foram processados. Igreja Católica, onde entraram na hora da missa, interromperam a liturgia e prenderam o sacerdote. A Constituição diz que o direito de culto é inviolável. É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos brincando de evangelho como igreja. A coisa vai ficar acirrada. E talvez lá na frente você diga como Pedro: não, eu não o conheço, eu não sou de Jesus, não, eu não pertenço a igreja nenhuma. Foi isso que aconteceu com Pedro. Nós precisamos confrontar a igreja moderna, o culto moderno. Hoje o culto tem que ser fast, rápido. Pastor, não é mais aconselhável fazer culto de 2 horas. A palavra hoje tem que ser de 20 minutos, senão o povo cansa. Hoje tem que cantar só 2 músicas. Ou seja, a igreja, ela está passando por um rolo compressor, onde o povo não tem mais amor sincero por Deus. E é insuportável ficar com Ele durante um determinado tempo. Isso é muito triste, porque o advento da internet veio para você ser condenado lá no céu um dia, quando você disser: eu não tinha tempo de buscar a Deus. Você passava horas intermináveis no celular. O celular marca quanto tempo você fica conectado. Experimenta olhar isso e tenha como controle para te disciplinar. Por exemplo, o celular marca lá, ficou 8 horas e 15 minutos conectado. Conta todo o tempo que você ficou durante o dia. Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos, mas isso se transformou num vício. Hoje a pessoa não consegue sair de casa sem o celular. Quando ela lembra que está sem celular, ela entra em crise. Ela entra em crise. Parece que ela está sem roupa. Imagina, se nós fôssemos tão dependentes de Deus a este ponto, de termos esta sensação e este sentimento de busca. Eu gostaria de falar com você nesta manhã sobre a igreja que você quer ter, ou a igreja que você quer, e a igreja que Deus quer. Olha como isso é diferente, a igreja que eu quero e a igreja que Deus quer. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos falar sobre isso, a igreja que você quer e a igreja que Deus quer. A igreja que você quer é uma igreja sem lei e sem regras.
E hoje, muitas vezes, ouvimos aquilo que é bíblico. O fim da lei é Cristo. É tudo o que esta igreja contemporânea quer ouvir. Não existe mais lei, agora existe graça. Então eu posso viver na desgraça. A igreja que você quer é uma igreja onde você não é cobrado. Onde você frequenta quando quiser e do jeito que você quiser. É muito mais profundo do que falar do estilo de roupa e cabelo. E a igreja farisaica, hipócrita, acaba focando só nisso, não se importa com o coração. Se usa esfera, anilhas, piercing, se é tatuado ou não, se a bebida é com álcool ou sem álcool, se o cigarro é de filtro, sem filtro, de seda ou palha, se é eletrônico ou mentolado. É muito mais profundo do que falar de estilo, se é droga leve ou pesada, se é para acalmar ou acelerar, se é dependente ou não de remédio tarja preta, se existe amor na jogada ou amor é livre. Vale tudo. Onde a mãe leva a menina de 12, 13 anos para um ginecologista, para passar pela sua primeira consulta, para fazer sexo seguro. E pode ser em casa mesmo, filha, porque aqui você tem segurança. E ai do pai, da mãe, que são caretas e antiquados. O que vale é se atualizar. Mas eu frequento uma igreja, de preferência grande, onde ninguém me nota, onde ninguém me percebe, onde eu posso ser eu mesmo, sem ser cobrado e acusado por ninguém, onde ninguém se mete na minha vida. Uma igreja badalada, tipo grife gospel, movimentada por talentos criados pela mídia, que embolsam muito dinheiro por onde passam, tanto pregadores como cantores. Um movimento onde a igreja está cheia de pessoas vazias, onde parecem crentes, mas continuam nas mesmas práticas. Para Deus, o pecado continua sendo pecado, mas para esta geração, o certo passa a ser errado, o errado passa a ser o certo. Até mesmo para aqueles que estão na linha de frente, aqueles que são líderes, aqueles que estão sobre o altar. Temos pessoas que fingem muito bem, mas não nasceram de novo. Pessoas reprimidas e oprimidas em crise de identidade, onde cada um pensa no seu próprio bem e não na vontade de Deus. Não querem se sujeitar ao Espírito Santo, querem uma igreja que anestesia e não que transforma. Querem um louvor que toca a alma e faz chorar, que mexe com as suas emoções, onde na verdade o louvor e a adoração não é para pessoas, é para o próprio Deus. Neste tempo o pregador fica sem inspiração, porque a igreja não pode ser confrontada no pecado.
porque o irmão que dá o maior dízimo não pode ser tratado. Ele pode ficar em adultério, na pornografia, na promiscuidade, fazendo o que é ilegal, desonesto e impróprio. A bem da verdade, hoje a palavra não penetra em muitos corações, porque eles estão fechados. Deus me deu esta palavra hoje de madrugada. Amados, que tipo de crente nós somos e que tipo de igreja nós estamos oferecendo para Deus? Eu vou te falar o que eu ouço como pastor. Pastor, eu estou namorando, o senhor sabe. Eu tenho uma vida sexual ativa com a minha namorada. Só que eu não quero ser dessa igreja, porque o meu discipulador, ele me cobra. Eu me sinto condenado. Ele me oprime. Em nome do amor, pastor, tudo é válido. Satanás 4:20. Em nome do amor, tudo é válido. Então, pastor, eu vou para uma igreja onde o movimento, a vibe é outra. Lá, ninguém se mete na minha vida. Ninguém quer saber o que eu faço ou deixo de fazer. O importante é o culto. E lá, o que nós vemos, muitas vezes, é um povo que aparentemente é fervoroso, que está se entregando, mas aquilo não passa de encenação e de teatro. O problema não está na igreja em si, porque do mesmo jeito que lá tem os seus salvos e não salvos, nós temos na nossa igreja também os salvos e não salvos. Mas aqui nós queremos cuidar. Filho, se guarda, seja santo, viva para Deus, não ande na carne, se guarda para o casamento, ande na presença de Deus, para você viver a bênção no futuro. Mas não, hoje, os nossos jovens estão muito afogueados. Mais do que nunca, esta geração é uma geração que foi erotizada, barbarizada pelo espírito do anticristo, que expôs a nudez como algo natural. Hoje você liga a TV e não demora muito, numa propaganda qualquer você tem que ver lá uma mulher nua, um homem quase nu, sarado, mostrando as curvas da sua musculatura. É um apelo. Aquelas músicas que pareciam engraçadinhas lá atrás, as sainhas curtas, aquilo que aparentemente era inocente, não tinha nada de inocente. O diabo sabia para onde estava levando esta geração. Imagina eu como pastor, tenho que ouvir, minha filha tem 12, 13 anos, está namorando, irmã, e você permitiu? Pastor, vou fazer o quê? É a criança que manda em casa, e os pais se submetem, e ai deles, se não disserem sim para tudo aquilo que os filhos pedem. Você não está educando, você está estragando, você está criando um futuro delinquente. Eu levei, pastor, para o ginecologista, paguei consulta, passei na farmácia, comprei o remédio, os preservativos, deixei lá no criado mudo dela. Filha, quando você quiser namorar, está liberado, pode tomar banho com o namorado, podem dormir juntos,
sem problema, sem crise, e dentro de uma igreja. Isso não é religiosidade, amados. Foi o que Leonard Ravenhill falou. As pessoas querem felicidade. Mãe, eu estou feliz porque você aceitou meu namorado, porque você concorda com o meu namoro, porque você me apoia, você está do meu lado. Convence papai. Minha filha, você faz isso enquanto teu pai não está em casa. Se ele chegar, esconde o teu namorado. É o que nós estamos vivendo. Uma mãe disse: pastor, o meu filho, ele usa maconha para se acalmar. Quando ele não usa, ele fica atormentado. Eu acho que eu devo estar errado, porque eu, quando estou atormentado, eu vou orar. Para mim, oração acalma. Mas não, pastor, tem que dar um tapa na mardita. Aí, pastor, eu dou dinheiro para ele comprar. Aí ele guarda. É para consumo, para ele não subir. Eu ensino ele dentro da igreja. O pai diz: filho, não faça isso, mas ele mesmo faz. Uma vez fui fazer uma visita, cheguei lá, o pai estava fumando maconha com o filho no quintal, a mãe fazendo comida. Pastor, eles estão lá no fundo. Aí eu entrei. E aí, gente? Oi, pastor. De boa. Legal. Vai aí. Tem pastor que de repente curte, é ou não é? Eu fui fazer uma visita para um pastor, amigo meu. Ele abriu a geladeira para me dar um refrigerante cheio de cerveja. Mas pastor, para que vai pregar essas coisas? Eu sei, tem que deixar beber, tem que deixar se drogar, tem que deixar fazer sexo livre, eu sei. É a igreja do nosso tempo. Não se escandalize comigo, se escandalize com a palavra de Deus. Eu só estou falando aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu, Deus, sou santo. Por que eu estou falando isso? Porque choca o mundo. Se a pessoa sabe que você é crente, você bebe, eles vão dizer assim: viu, mas escuta, crente bebe? A Bíblia não fala para você não beber. A Bíblia fala para você não se embriagar. Algumas pessoas pegam esse texto e dizem: pastor, então está liberado, é nós, de boa, tem apoio bíblico. Mas é uma questão de, preste atenção, você não precisa disso para se sentir completo, realizado, pleno, feliz e abençoado. Antes você precisava ficar chapadão, antes você precisava ficar de boa, drogado, viajar. Hoje você não precisa mais. Cristo completa. Se Ele não completa, deveria completar. E sabe como é que nós pregamos muitas vezes? Isso não faz mais minha cabeça. Antes fazia, hoje não. Não faz falta nenhuma. Porque são tão convincentes e sedutores, que enquanto você não faz aquilo que é errado, e para eles é um desafio levar o crente a tropeçar. Eles apostam. Duvida, ele vai beber. Duvida, ele vai usar. Andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Imagina que eu ouço como pastor: pastor, é o seguinte, nessa igreja só tem pobre.
E a palavra de Deus diz: bem-aventurados sois vós, porque o reino de Deus é para nós. O reino de Deus é para aqueles que são pobres de espírito. Amém? A gente é rico, só falta dinheiro, mas nós somos ricos. Jesus fala em Apocalipse para uma igreja que era rica: pobre, miserável, cego e nu. Olha o que eu ouço: pastor, eu quero ser de outra igreja, está no meio da nata, pessoas que têm dinheiro. Eu quero estar numa igreja de nível social. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Na nossa igreja, nós não temos ninguém que se destaca mais do que Cristo. Nós somos todos iguais. A pessoa pode ter dinheiro, mas quando ela chega aqui, ela é discípulo como qualquer outro. Aqui nós somos nivelados. Lá fora o dinheiro pode contar, aqui não. Status pode contar lá fora, aqui não. Então eu olho para estas pessoas e digo: misericórdia, Jesus. Não, agora a gente está bem. Agora a gente é convidado todo final de semana para estar em churrascada, nadar na piscina, viajar. Hoje nós vivemos a vida. Cuidado com esse tipo de coisa, porque a pessoa, ela pode estar sendo enganada pelo diabo. Ela não diz que vai mudar de igreja porque foi uma direção de Deus e porque ela foi por conta de Jesus. Não, ela vai porque ela está à procura de alguma coisa, da igreja que ela quer, do status, da nata da sociedade, do dinheiro. Olha como é triste isso, amados. Olha o que eu já ouvi em gabinete: eu quero viver tudo que eu tenho direito em vida, quero ter dinheiro e muito dinheiro, nem que eu vá para o inferno depois. Crente me falou isso. A pessoa foi ungida a pastora e ele foi ungido a pastor. Olha o que a gente ouve. Esta é a igreja dos nossos dias, onde aquele que pode fazer mais não faz, mas quem cuida da igreja é aquele que não pode fazer, e mesmo assim faz. Graças a Deus, amados, o Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor tem nos honrado. Imagine vocês que no dia 10, mais uma vez, pagamos o nosso aluguel, funcionários e todas as demais contas. Deus é fiel. Agora imagina, no nosso grupo de transmissão do WhatsApp, tem aquele que diz: eu não ouço, declaradamente, desaforadamente. A pessoa já diz: eu não ouço. E se a gente tira do grupo de transmissão, fica chateado. O que os outros vão falar? Pastor, é muita mensagem. Mas recebe mensagem de tudo quanto é jeito, de outros lugares, mas quando é de Deus e do seu pai espiritual, a pessoa chateia. Não está dizimando, não está ofertando, não contribui em nada, a não ser com a sua crítica destrutiva. Não ama a igreja, não ama o reino de Deus. E não adianta também só ouvir, não fazer nada, porque a Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Imaginam vocês, precisávamos de um milagre grande esse mês. A maior oferta foi de R$ 2.800. Uma irmãzinha deu o dízimo de 1.500 e uma oferta de 1.300.
E a menor oferta foi de R$5. Para Deus, não importa o valor, importa o coração. Aquela oferta de R$5 talvez tenha sido a melhor oferta daquela pessoa. Talvez ela tenha dado a última nota, o último dinheiro, a única coisa que ela tinha. Sabe o que vai acontecer? Deus vai honrá-la. Aqueles irmãos que já são dizimistas, já são ofertantes, pastor, pode contar comigo. Está faltando quanto? Eu quero contribuir. O senhor pode contar comigo. E a nossa igreja não é apelativa. Quem fala isso é porque não conhece uma igreja apelativa. A gente não faz, amados, para abusar da fé do povo. A gente faz para contribuir. Juntos nós ganhamos uma guerra. Sabe como era antes? Quando eu comecei meu ministério, posso falar para vocês? Quando eu comecei meu ministério e a gente não tinha para completar, sabe o que eu fazia? Eu entrava no meu especial. Eu emprestava. Eu vendia alguma coisa. Eu cheguei até a recorrer à agiota. Até o Espírito Santo falar comigo e eu me converter. Eu estava lá no Parque dos Estados. O aluguel da igreja naquela época, há uns bons anos atrás, 2002, 2003, o aluguel tinha atrasado. E tínhamos uma pessoa na igreja que disse: olha, eu vou vender minha chácara e vou dar o dízimo, a oferta, aí você paga os aluguéis. E o dono ia falar comigo e dizia assim: olha, você falou que o camarada vai vender, a gente não sabe como vai vender, eu preciso receber, eu preciso de dinheiro, minha mulher está doente, como é que fica? Aí eu fechei a porta da igreja, entrei na igreja chorando e disse: Deus, é uma vergonha, nós não temos dinheiro para pagar o aluguel da nossa igreja. Aí o Espírito Santo falou comigo: você está colocando os olhos em homens, você tem que colocar os olhos em mim. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço de carne a sua força. Naquele dia eu chorei a manhã toda na presença de Deus, quebrantado e arrependido. Sabe o que foi que aconteceu? Nunca mais o aluguel da nossa igreja atrasou. Tanto lá no Parque dos Estados, como no Enedina, como na Eusébio Savaio e aqui. Estamos há 7 anos aqui, amados. Nunca atrasamos um aluguel. Sabe como eu faço agora? É o pai que fala com os filhos: meus filhos, vocês precisam dar a contribuição de vocês. Eu estou precisando de algo mais. A gente precisa se unir. Vamos pagar o preço. E não pensem vocês que eu também não contribuo. Está aqui o Fabrício, ele às vezes me pergunta: teve que contribuir com quanto esse mês, pastor? Evidentemente eu não falo, porque isso é uma coisa particular entre eu e Deus, Deus e eu. Nós não fazemos nunca nada para se aparecer. Mas imagina você vai ter galardão no céu, porque você cuida do reino de Deus, da obra de Deus, da igreja. Por isso que se a gente pode fazer algo, não pode ser mecânico. Todo mês a gente só faz aquilo, só faz aquilo, só faz aquilo. Chega uma hora que você fala: Deus, eu preciso ser ousado, eu preciso fazer algo mais, eu preciso romper. O Senhor tem me abençoado tanto. E fazemos por gratidão. Não é para comprar Deus, não é para fazer barganha, não é para fazer troca, não é por comércio. Mas o fato é que a igreja do nosso tempo não é mais uma igreja agradecida como deveria ser. Eu gostaria que você ficasse de pé por um instante. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Gostaria que o Espírito Santo falasse com você hoje. Deixa o Espírito Santo falar com você.
Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo se mover neste lugar. Deixa o Espírito Santo tratar você. Nós não somos os perfeitos. Nós somos aqueles que queremos Deus, que esperamos nele. Nele está a nossa esperança, a nossa única esperança. Você precisa acordar, despertar enquanto é tempo, abrir os teus olhos espirituais, para a sua vida mudar, ser diferente e transformada. Aqui está um povo que carece da misericórdia, clemência, piedade, compaixão, amor e bondade da parte do Senhor. Você está aqui hoje para ser tocado. Esta palavra não é para te constranger, humanamente falando, mas é para te constranger espiritualmente, é para te confrontar. Quando você chega diante do Senhor, Ele recebe a tua vida, Ele recebe o teu coração, Ele recebe a tua oferta. Fala com Deus. É dia de você dizer: Deus, eu quero abandonar esse pecado, eu quero deixar esta vida. Espírito Santo, que é santo, me ajuda, me trata, porque é esta igreja que Deus vai usar neste último tempo, não os contaminados, os sujos, os emporcalhados, aqueles que mesmo dentro de uma igreja estão condenados. A igreja que Deus vai usar é a igreja dos imperfeitos, mas daqueles que se santificam, que se quebrantam e se arrependem. Confesse para Deus hoje o teu pecado. Faça um voto com Deus. Os abandone. Deus, neste momento eu apresento a Ti a Tua congregação, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão, aqueles que estão cultuando conosco pela internet, não importa se é ao vivo ou pelo culto gravado. Senhor, ministra o coração destas pessoas, resgata estes irmãos, resgata estas irmãs, transforma a vida, Senhor. Se você não entregou a vida para Jesus ainda, e o recebeu como seu único Senhor e suficiente Salvador, este é o momento. Se você quer voltar aos caminhos de Deus, este é o momento. Se você quer se entregar ao Senhor, todos estão de cabeça curvada, de olhos fechados, ninguém está olhando para você. Basta você levantar sua mão. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Não saia daqui hoje sem levantar a tua mão. Você que quer se consertar com Deus, voltar aos caminhos, você pode levantar a sua mão também. Você pode levantar sua mão também. Oh, recalababahachala manassou. Diga comigo toda a igreja: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação, na minha cura, na minha libertação, na minha vitória, na minha bênção e no meu milagre, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu gostaria que você continuasse nesta mesma unção, que esta unção possa acompanhar você até sua casa,
que você possa se trancar com Deus no teu quarto, que você possa orar mais, que você possa jejuar. Não jejue para pedir alguma coisa, jejue no sentido de é para o meu crescimento espiritual, é para que o pecado seja quebrado na minha vida, é para que eu mude, é para que eu seja transformado, é para que eu possa viver para Deus em retidão e justiça. Amém. Eu gostaria, antes de terminar o culto desta noite, de convidar os irmãos para entregar o seu dízimo e oferta ao Senhor. Este momento é um momento esperado por Deus. No Velho Testamento nós vemos que Deus pede ofertas, e vários tipos de ofertas, e Deus esperava que o seu povo, como povo seu, fosse até Jerusalém entregar a sua oferta. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Podemos dizer que a casa do tesouro hoje é a igreja. Que nós possamos compreender a importância de cuidar daquilo que Deus nos deu para repercutir na terra, como sua obra, como seu reino, como seu evangelho. Você pode fazer o seu Pix, o número está em tela. Temos também o nosso Pix no Face. Você pode fazer o seu Pix agora, a sua transferência, depósito, ou até mesmo entregar a sua oferta na administração da igreja. Temos 3 dias do mês importantes para nós, do ponto de vista administrativo, burocrático, que é o dia 10, o dia 20 e o dia 30. E uma coisa eu sei: aqueles que semeiam, não faltam para eles sementes para semear, porque a palavra diz que Deus dá semente ao que semeia. Deus vai te dar sementes, não para comer, mas para semear. E a semente que sai da tua mão nunca mais sairá da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Nós temos orado por uma igreja que vai prosperar, que vai romper, que vai ser muito abençoada. E nós cremos, porque Deus está fazendo. Irmãos, na pandemia começaram os seus próprios negócios, estão prosperando. Nós temos as maquininhas ali, uma com Gabriel e outra com a Fábia. É só levantar a mão e pedir, ou fazer o seu Pix, transferência, depósito, ou entregar na administração. Que Deus possa abençoar os irmãos rica e abundantemente. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. A igreja precisa aprender a orar. Não é fazer mímica. Tem horas que você precisa abrir a boca. O céu precisa ouvir, a terra precisa ouvir, o inferno precisa ouvir. Eu gostaria que você neste momento orasse junto comigo por esta questão financeira da igreja. Eu sei que é algo que incomoda muito vocês, muitas situações difíceis, delicadas.
Vamos, em nome de Jesus, repreender o desemprego e profetizar a bênção do Senhor. Vamos tomar a nossa honra de volta com a bênção de Deus, amém? Pai, nós oramos agora pelos dizimistas e ofertantes, por aqueles que cuidam da sua obra. Abençoe, Pai, cada irmão e cada irmã. Multiplica aquilo que é depositado no teu altar. Em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em crise financeira, aqueles que estão endividados, aqueles que precisam de um milagre. Em nome de Jesus, olha para os nossos empresários, para os nossos empreendedores, comerciantes, negociantes, autônomos, profissionais liberais. Em nome de Jesus, nós queremos te apresentar cada empresa, Senhor. Abençoe cada um que faz parte desta igreja e deste ministério, não só financeira, econômica e material, mas que esta bênção seja bem abrangente, como diz a tua palavra, quando se refere a sozo. Em nome de Jesus, Pai, venha com cura, venha com libertação, venha com um milagre, na área que esta pessoa precisa. Em nome de Jesus, nós profetizamos que toda malignidade cai por terra e que o seu povo prospera. Abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não contribuíram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Que o teu Espírito abençoe a todos, que o teu amor nos constranja a ponto de fazermos muito mais do que temos feito, em nome de Jesus. Levanta sua mão direita, que é a mão de autoridade, e diga assim: eu recebo, em nome de Jesus, a bênção do céu que me favorece na área financeira. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã eu recebo o meu milagre e testificarei aquilo que o Senhor já está fazendo na minha vida, porque a minha bênção já está a caminho, em nome de Jesus, amém. Diga comigo: sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário para fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso, buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Deus, nós abençoamos cada pedido de oração e também os projetos de vida depositados sobre o teu altar, em nome de Jesus. Que a graça bendita do Pai seja sobre toda a igreja. Que a tua semana seja uma semana de vitória, agraciada pela presença do doce Espírito Santo. Que você possa andar em autoridade e fé, e que você possa romper em todas aquelas áreas que você precisa romper. Você é filho e filha de Deus, a bênção está sobre a tua vida, e vai na paz, em nome de Jesus. Quem precisar de atendimento, aconselhamento, cuidado, esta semana entre em contato com a administração, estamos sempre à disposição. Dinda, beijo, Deus abençoe. Oi, hoje é aniversário da Claudete. Oh, parabéns pra você nessa data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. Parabéns para você também, glória a Deus, aleluia. Parabéns a vocês que fizeram aniversário, beijo no coração, vão na paz.